A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, no capítulo 21, versículo 28 a 32. Naquele tempo, disse Jesus aos seus chefes dos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da Rádio Rural 91.9 FM, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Iniciamos a 3ª semana do Advento. O tempo vai passando e nós devemos estar atentos aos sinais dos tempos, porque eis que o Senhor virá e com ele todos os seus santos, e naquele dia brilhará uma grande luz. São as palavras do profeta Zacarias, pré-anunciando a chegada de Cristo. Cristo já chegou, ele já está no meio de nós. Mas nós, por ocasião dessa chegada, estamos aguardando a sua volta, porque ele prometeu que voltaria para determinar tudo o que precisa ser definido na história da humanidade, na história da nossa salvação. E no Evangelho de hoje, nós temos aqui uma parábola que Jesus contou. E esse discurso de que Jesus faz é um discurso de revisão de vida, de espera do juízo final. Então nós temos aqui 2 atitudes. Aquele pai tinha 2 filhos e Jesus estava falando aqui para os sumos sacerdotes e os anciãos, que eram justamente 2 classes religiosas da época de Jesus. Os anciãos eram os que mantinham toda a riqueza, o poder monetário, e os sumos sacerdotes, eles eram conhecedores da lei e das escrituras sagradas, mas eles não aceitavam o Messias, não queria se deixar guiar pela pregação de Jesus. Eles se opõem ao ensino que Jesus traz para nós, porque eles se consideram pessoas cumpridoras dos deveres, obedientes a Deus, mas eles têm uma atitude negativa, que eles desprezam a pessoa humana e a mensagem do Filho de Deus. Eles representam, portanto, aquela figura do segundo filho da parábola, que se mostra disponível, mas não cumpre a vontade de Deus. Agora,
O primeiro filho, ele disse que não ia, mas depois se arrependeu e foi. São aquelas pessoas que aqui na parábola seriam os cobradores de impostos, que eram pecadores públicos, e as prostitutas, que eram rejeitadas, desprezadas pelas autoridades religiosas. Pois bem, elas ouviram a pregação de João, eles, ouviram a pregação de João Batista, que veio preparar os caminhos do Senhor, se arrependeram, se deixaram batizar. E assim eles se purificaram, se tornaram justos e fizeram ações que demonstraram que tinham mudado de vida. Então, qual é a mensagem que a gente tira desse evangelho de hoje? É que enquanto os chefes do povo que pertence ao reino não mudam, não se convertem, os pecadores públicos fazem penitência e seguem a Jesus. Assim também nós devemos refletir a nossa vida. Oremos. Ó Deus, que por meio do vosso unigênito nos tornastes nova criatura, considerai a obra da vossa misericórdia e purificai-nos das manchas da antiga culpa no advento do vosso Filho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 21, do versículo 28 a 32. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.